Ô meu irmão, graças e paz, tudo bem? Desculpa a demora em te responder, mas é porque eu estava vendo as atuais notícias sobre esse assunto, né? E poucos portais mesmo estão falando sobre essa questão Estados Unidos-China, né? De uns 8 meses para cá que vem se falando sobre isso, sobre essa tensão existente entre esses dois países. Né? A verdade é que é uma guerra política, né, muito baseada, na verdade, em território, né? Eu ouvi um comentarista político falando a respeito disso também, que faz muito sentido o que ele fala quando ele aborda essa questão de pode haver guerra mundial ou não. A verdade é que é um jogo de interesse por terra, né? Porque se você vê um país, né? Se você vê um inimigo seu avançando um território que de repente estrategicamente é melhor para ele, é mais importante, né, ele vai, e se ele ganhar esse território, esse espaço, né, significa que você está perdendo espaço. Né? Então ele faz esse tipo de comentário. É o que justamente que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, né? A Rússia não quer perder o território da Crimeia porque estrategicamente é importante para eles, e também a Ucrânia também não quer perder o seu território porque também é importante para eles. Os dois países consideram extremamente importante o território para eles, né? Por um lado, né, os especialistas sempre falam que a Rússia se sente ameaçada pela Ucrânia, pelo fato da Ucrânia fazer parte do conglomerado lá da OTAN, né, deles quererem fazer parte dali, né? Então, eles se sentem ameaçados, então eles acham que tem que atacar a Ucrânia, a Crimeia. E também, por outro lado, os ucranianos também se sentem ameaçados pelo fato de que muitas vezes já foram ultrajados, né, e submetidos a ceder a Crimeia em outros tempos. Então o direito vale para os dois lados, né? Cada um tem o direito de se sentir ameaçado e se defender quando se acha que está sendo ameaçado. Só que o Putin achou que ia conseguir conquistar de forma tranquila e fácil a Ucrânia, e não está sendo dessa maneira que ele imaginou, né? Então, essa guerra também, essa tensão existente entre os Estados Unidos e a China, ela é justamente o fato da conquista de território, né? Eles não querem deixar os Estados Unidos, não é interessante os Estados Unidos deixar que eles conquistem Taiwan, invadam lá e tomem o território e conquistem e tal. É porque se eles deixam isso acontecer, de fato, né, daqui a pouco a China vai invadir mais aonde, né? Vai conquistar mais aonde. Entendeu? Esse é o pensamento. Se eu deixar o meu inimigo conquistar o território, um território significa que eu estou dando espaço para ele. E mais na frente ele vai fazer mais o que, né? Então é um jogo muito complicado, econômico, territorial e tudo. É o que acontece também com Israel e os palestinos. Ninguém quer perder seu território. Todo mundo quer ter domínio sobre o seu território, e o território que é estrategicamente importante para você, politicamente, até por guerra também, se houver uma guerra, né? Então é complicado. Pode sim até se existir essa possibilidade de terceira guerra mundial, se acontecer efetivamente, de a China entrar em confronto com os Estados Unidos, né, a OTAN vai se levantar também, porque vai guerrear contra os Estados Unidos, a OTAN vai se levantar e você vai ter realmente uma guerra aí, uma iminência de guerra mundial, né? Porém, também, eu acredito, no meu ponto de vista, cara, eu acredito que tá mais para isso ser um grande rumor de guerra, do que realmente efetivamente acontecer uma guerra. Entendeu? O que acontece é o jogo político, né? De quem domina mais, quem pode mais, né? É sempre isso, né? E termina sempre uma discussão política de que um pode, outro não pode. Mas o que acontece hoje no mundo, que a gente vê que a Bíblia fala,
é o forte rumor de guerra e rumores de guerra que Jesus falou que a gente ia ver em todos os lugares, né? É isso que a gente já está vendo acontecer. Agora, efetivamente, você não vê nenhuma palavra clara e objetiva de Jesus falando sobre Terceira Guerra Mundial ou de, né, um confronto global entre os países. Você só ouve falar de nação contra nação e reino contra reino, né? Mas um confronto global nesse nível, você praticamente a gente não está vendo. O que a gente vê são guerras territoriais. Você vê uma guerra territorial dentro de Israel, entre Israel e os palestinos. Você vê uma guerra territorial dentro da África, dentro da própria África, é uma guerra local. Entendeu? Você vê uma guerra local entre a Rússia e a Ucrânia, entendeu? Confrontos, né, territoriais dentro desses próprios países, entendeu? São considerados também rumores de guerra, como Jesus fala, desses lugares, né, mas você não vê ainda um confronto global acontecendo. Isso a gente não vê, né? A gente só vê o rumor, a iminência disso acontecer, entendeu? Agora, por trás disso tudo aí, tem todo um contexto financeiro, né, que a maioria não percebe, né? Eu estava fazendo umas pesquisas aqui para que haja essa crise global financeira acontecendo no mundo, né? Você tem que observar como é que é o estabelecido contexto do mundo, né? Eu estava vendo aqui o seguinte, e eu nem sabia que isso existia, mas existe um banco internacional, um banco central, que eles falam que é um banco central, que é o BIS, um banco central que centraliza todos os bancos de todos os maiores países do mundo. Todos os maiores países do mundo, eles têm os seus bancos dentro desse banco, esse banco central. Esse banco central é como se ele tivesse dentro dele todas as economias do mundo inteiro. Por exemplo, o Brasil, o Banco Central do Brasil, tem uma conta dentro desse banco central que é internacional, né, que é chamado BIS. Banco, né? O banco. Agora eu esqueci o significado da sigla, né? Mas é o BIS, esse Banco Central Mundial que existe, que tem 63 países dentro dele. 63 bancos centrais dentro desse Banco Central, né? Então, esse banco ele centraliza toda a economia do mundo inteiro. Toda a economia do mundo está centralizada nesse banco, que fica lá na Suíça, em Basileia. Então, esse banco, para você ter uma ideia, esses 63 bancos, se você pegar todo o PIB, Produto Interno Bruto desses países, e reunir todos esses países dentro desse banco, que já está reunido dentro desses países, dentro desse banco, esse Produto Interno Bruto desses países, ele corresponde a equivalente a 95% do planeta, entendeu? Então, toda a economia do mundo está centralizada nesse banco. Toda a economia do mundo. Entendeu? Então tem coisas que não saem na mídia, não saem assim de forma pública e não é publicado pela mídia, né? Não sei se você não vê muito falar pela mídia, mas no ano passado, os Estados Unidos forneceu 14 bilhões de dólares para a Rússia produzir arma, cara. Produzir, produzir armamento militar. Os Estados Unidos doou através desse banco, entendeu? Por outro lado, você não vê em nenhum outro lugar essa notícia, mas parece que o Brasil também doou 7 bilhões 750 milhões de reais para a Rússia também, para a produção de arma. Eu vi um comentarista da CNN falando isso, e você não vê isso em portal nenhum falar sobre isso. Você não vê ninguém falar sobre isso, ninguém. Entendeu? Mas doaram, entendeu? Porque tem conta nesse banco. Esse banco central que centraliza toda a economia global dos maiores países do mundo. 63 bancos. Aí você tem França, Holanda, também tem conta, tem o seu banco central centralizado nesse banco da Suíça. Entendeu? Então, esse banco central, ele centraliza toda a economia do mundo. Cara, é uma hipocrisia
tamanha, meu irmão, uma hipocrisia tamanha, que eles condenam o que a Rússia faz, o que a China faz, o que qualquer outro país. Eles condenam o que a Rússia faz, mas eles doam milhões para poder os Estados Unidos, a Rússia produzir armamento militar. Entendeu? É muita hipocrisia, cara, que você vê. É muita, mas muita hipocrisia mesmo. Aí você vê que recentemente Lula propôs um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, entendeu? Foi lá visitar o Celso Amorim, se não me engano, o ministro, né? Foi visitar lá o Putin para ter uma conversa com ele sobre a guerra da Ucrânia. E, e, e Lula demonstrou, né, apoio mais uma vez, né? Foi recebido lá. Lula não foi, o ministro dele foi recebido lá nos Estados Unidos por Putin. E Putin tranquilamente, né? Recebeu ele e tal. Por quê? Porque existe esse apoio do Brasil sobre a Rússia, entendeu? Então, aí eu vi uma comentarista falando interessante sobre isso, é que é importante para a Rússia ter o apoio do Brasil, que é um país praticamente neutro na história, né? Não está perto, não tem favorecimento nenhum, entre aspas, não tem favorecimento nenhum da Rússia, porém, é claro o apoio do Brasil, né, a países ditatoriais como a Rússia, entendeu? É claro esse apoio. Desde quando o Lula não era presidente, ele já apoiava, por exemplo, os palestinos, porque o Brasil faz negócio com os árabes, entendeu? O Brasil, se não me engano, ano passado, ano retrasado, exportou ou importou quase 30 milhões, exporta, né, em agricultura com os árabes. Então, eles apoiam esses partidos, esses ditadores. Ele sempre apoiou. Então, o que é interessante para Putin é ter o apoio de um país grande como o Brasil. Mas o Brasil não tem voz ativa nenhuma. Não consegue, entendeu? Lula tentando intermediar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia é um poeta, né? É melhor ficar quieto. Só fala besteira. Entendeu? Então você vê uma hipocrisia muito grande. É uma hipocrisia muito grande que existe no mundo. Demais, entendeu? Eles condenam as atitudes da Rússia, mas por trás eles estão doando dinheiro para poder a Rússia fazer arma. Entendeu? Então isso daí, esse tipo de notícia a gente não vê não. A gente não vê não. Poucas pessoas deixam soltar esse tipo de notícia. Entendeu? Então eu tava vendo um cara comentando na CNN, ele comentou, ninguém falou nada. Cara, é interessante que o cara comentou, fez esse comentário, que o Brasil doou dinheiro para a Rússia, e ninguém falou mais nada, ninguém comentou mais nada. E você não vê essas notícias em qualquer lugar, que os Estados Unidos doou dinheiro para a Rússia. Entendeu? Mas eles condenam lá na ONU, quando vai lá na ONU, eles condenam as atitudes. Agora mesmo saiu o, a decisão internacional, né, do Tribunal Internacional de Haia, condenando Putin pelas atitudes dele, pelos crimes de guerra dele, que é o tribunal, né, que julga crimes de guerra. Saiu o mandado de prisão para ele, se ele pisar em qualquer outro país, né, esses países aí que fazem parte do Tribunal de Haia, ele pode ser preso. Ele pode ser preso. Mas quem que vai ter coragem? Entendeu? E ele vai sair de lá da Rússia para poder visitar algum país desse? Ele não vai. Porque se algum país desse prende, por exemplo, se ele pisa nos Estados Unidos, para os Estados Unidos prende ele cria uma guerra mundial. Entendeu? Se ele vai para qualquer outro país desse que faz parte do tratado do Tribunal de Haia, e ele pisa, por exemplo, na África e é preso, cara, ele cria uma guerra mundial. Você cria uma guerra mundial. Entendeu? Então é uma coisa que, cara, é uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra fria mesmo que acontece, entendeu? Essas tensões vão acontecer direto, entendeu? Agora eu acredito que está mais para não acontecer do que para acontecer, porque o interesse econômico é muito latente, entendeu? O interesse econômico entre esses países é muito latente. O que acontece desse banco que existe, esse banco central que existe lá na Suíça, é que eles se autoajudam e ninguém sabe disso. Você está entendendo?
ele se autoajuda. O objetivo do BIS, desse Banco Central da Suíça, dos países que tem os seus principais bancos dentro dele, o objetivo deles é equilibrar a economia global quando ela estiver em crise. Por exemplo, a Rússia começa a ter sanções, etc. E todo mundo fala que está tendo as sanções da Rússia, etc, etc. A economia da Rússia começa a cair, começa a desequilibrar a economia global. Eles internamente decidem emprestar dinheiro para a Rússia. Você entende como é que é o negócio? Por exemplo, vamos supor, o Brasil começa a ter uma crise muito que abala a estrutura, a crise que o Brasil pode ter financeira pode abalar a estrutura global. Aí lá vai lá o BIS e empresta dinheiro para o Brasil. Você está entendendo? Então eles movem os pauzinhos para que isso aconteça. Entendeu? Seja através do FMI ou seja através do próprio BIS. Entende? Então, quando a economia global começa a ser ameaçada, esses bancos, eles existem para isso, para equilibrar a economia global, você está entendendo? É isso que acontece. Então, o que acontece para que haja essa crise econômica que a gente fala global, uma crise que vai abalar o mundo inteiro, né, que a gente sempre fala. Eu só vejo isso acontecendo com o arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja for arrebatada, houver efetivamente arrebatamento da igreja, vai haver uma desestabilização global de todas as economias. Porque você vai ter gente sumindo em todas as partes do mundo. Até você colocar as pessoas novamente nos seus devidos lugares, né? Verificar o que houve, por que tanta gente desapareceu, entendeu? Então você vai haver uma desestabilização global. Vai ter que existir um homem que possa surgir para poder equilibrar isso. Não, olha, gente, espera aí, calma, vamos fazer isso que vai regularizar, vai fazer com que as coisas entrem no eixo novamente. Esse vai ser o homem da iniquidade que a Bíblia fala. Entendeu? Essa desestabilização econômica global, cara, ela só pode acontecer ou pelo arrebatamento da igreja ou se houver uma terceira guerra mundial, o que eu acho difícil de acontecer. No meu ponto de vista, eu acho difícil de acontecer, porque eles se autoajudam. Ah, não tem jeito, entendeu? Eles fazem esse jogo de aparência para o mundo ver, para as pessoas verem, de quem manda mais, de quem é mais politicamente correto, mas no final das contas, eles têm um banco que eles se autoajudam, entendeu? O final de tudo é isso, entendeu? Então é um jogo de interesse, que acontece, entendeu? Cada economia, o mundo é isso, cada economia cuida da sua economia. Os Estados Unidos cuida da economia deles, o, da forma que acha certa, a Rússia cuida da economia deles da forma que acha certa, mas no final das contas, o sistema mundial financeiro, existe um banco de autoajuda deles. Se houver uma desestabilização global, eles vão, não, vamos lá emprestar dinheiro para fulano, vamos emprestar dinheiro para ciclano, empresta dinheiro para ciclano. Fez as sanções, cara, mas por trás dos panos não é revelado quanto que foi emprestado por cada país. A Rússia, entendeu? Agora, ver se houve alguma notícia de alguém emprestou dinheiro para a Ucrânia. Você não vê notícia de que ninguém emprestou dinheiro para a Ucrânia, entendeu? Se empresta por aquele que tem mais. Para você ver realmente uma guerra de Davi contra Golias. E é o que está acontecendo. Tem uma guerra de Davi contra Golias e que Davi está ganhando. Está ganhando a guerra. Entendeu? E aquele que é mais forte não vai recuar, né? Putin não vai recuar. Vai dar o braço a torcer que ele está perdendo a guerra. Entendeu? Ia ser demonstração de fraqueza. Entendeu? Então a gente vai ver essas tensões sempre acontecendo. Sempre acontecendo. Entendeu? Esse aí é o panorama que a gente consegue ver fazendo um pouco de pesquisa. Só um pouco de pesquisa.